Graças e paz para a igreja, amém? Tive de muita alegria, mas no culto podemos estarmos na presença daquele que reina e daquele que vive para todo sempre. Sempre bom estarmos na presença do nosso Deus. Nosso Senhor sempre tem algo a acrescentar nas nossas vidas. Nós sempre temos a aprendermos com aquilo que Ele tem para nos ensinar através da Sua palavra. Creio que nesta noite nós iremos aprendermos um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no primeiro livro, primeira carta, na verdade, primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 2, versículo de número 6, primeira epístola, primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 2, versículo de número 6. Pertinho de Apocalipse, quase no finalzinho da Bíblia, você vai encontrar as cartas do apóstolo João. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, primeira carta de João, capítulo de número 2, versículo de número 6, diz assim: aquele que diz que está nele, ou seja, em Cristo, também deve andar como ele andou. Amém? Somente daqui. O tema para essa mensagem, para a minha vida e para a sua vida é: por que Jesus foi bem sucedido? Nós iremos um pouco falarmos a respeito do porquê Jesus foi bem sucedido aqui na terra. Ser uma pessoa bem sucedida é ser uma pessoa fiel ao seu chamado, é ser uma pessoa fiel pela vocação pelo qual ela foi chamada. Ser uma pessoa bem sucedida é ter o sucesso na sua missão, ter o sucesso na sua caminhada, na sua jornada. Ser uma pessoa bem sucedida é alcançar os objetivos pelo qual ela foi ordenada. Aí muitas vezes eu e você nós podemos responder assim: Jesus ele foi bem sucedido porque Jesus era Deus, porque Jesus sabia de todas as coisas, porque Jesus ele era o Filho de Deus, por isso que ele era uma pessoa bem sucedida. Mas não é esse tipo de resposta que eu quero chegar e quero que você venha entender. Que todos nós sabemos que Jesus era Deus, isso é fato. Ele era Deus, como Ele é Deus. Mas eu quero saber por que Jesus ele foi bem sucedido como homem, aqui na face da terra, como eu, como você. Como Jesus foi bem sucedido sendo uma pessoa igual a nós, tendo sede, tendo fome, dormindo, chorando, andando. Como Jesus foi bem sucedido aqui na terra? Eu irei estar falando um pouco a respeito do porquê Jesus foi sucedido. Muitos conhecem um pouco a respeito da história de Jesus, da vida de Jesus, de quem era Jesus.
E um dos pontos que Jesus ele foi bem sucedido aqui na terra é porque Jesus desde pequeno ele crescia e se fortalecia no Senhor. Ele era uma pessoa que buscava Deus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo filho de Deus, ele buscava Deus, ele buscava o conhecimento, ele buscava o crescimento, a sabedoria em Deus. Diz a história no qual escreveu Lucas, capítulo 2, versículo 40, que a graça de Deus estava sobre Jesus. Um menino com apenas 12 anos de idade estava já no templo, na igreja, ali se interessando pelas coisas de Deus, buscando as coisas de Deus. Com 12 anos de idade, ele estava ali assentado, juntamente ali com os doutores da lei, interrogando os doutores da lei, perguntando a respeito de Deus, das coisas de Deus. E diz a história assim que os próprios doutores da lei se admiravam da inteligência de Jesus. Imagine uma criança com 12 anos de idade, sabendo tudo a respeito de Deus, sabendo tudo a respeito do Pai, daquele que nos criou, daquele que nos formou. Ele era 100% homem, mas ele era também 100% Deus. Mas eu não estou falando aqui de Jesus como Deus, e sim de Jesus como homem. Uma pessoa que desde a sua infância já buscava e se interessava pelas coisas de Deus, e por isso ele foi bem sucedido, porque ele buscava as respostas, a sabedoria e a inteligência e tudo aquilo que Deus lhe oferecia, tudo aquilo que Deus lhe ordenava, tudo aquilo que Deus lhe mostrava. Por isso que ele era uma criança, era um jovem bem sucedido, porque ele buscava aquilo que Deus lhe ensinava, aquilo que Deus tinha para a vida da humanidade. Jesus ele foi bem sucedido porque ele se interessava pelas coisas de Deus, ele buscava Deus. Outro ponto que Jesus foi bem sucedido é porque Jesus se preocupava com as pessoas. Jesus, por onde ele andava, por onde ele passava, ele pregava o evangelho da salvação, para que as pessoas não morressem nos seus delitos, para que as pessoas não morressem nos seus pecados. Ele fazia questão de falar para as pessoas que Deus tem um plano de salvação na vida do ser humano, na vida das pessoas, e que o homem, além de ser pecador, existe um Deus que perdoa o pecado e que salva aquele que quiser ter a salvação de Deus na sua vida. Ou seja, Jesus era uma pessoa que se interessava pela salvação das pessoas, pela vida das pessoas. Outro ponto que Jesus foi bem sucedido é que Jesus ajudava também as pessoas. Uma certa vez havia um homem, um paralítico, ali no tanque, chamado tanque de Betesda. À beira do tanque ali havia várias pessoas cegas, várias pessoas coxas, várias pessoas ali paralíticas, enfermas. E diz a história assim que de vez em quando descia um anjo sobre aquele tanque e ali ele agitava aquelas águas. E a primeira pessoa que pulava nesse tanque, ele era sarado de todas as suas enfermidades, de todas as suas doenças. E quando isso acontecia, quando essa pessoa pulava, ela já saía dali curada, transformada, restaurada, porque ela conseguiu alcançar a sua bênção pelo agitar das águas, quando o anjo descia. E esse paralítico que estava ali à beira do tanque de Betesda era um homem de cerca de 38 anos, diz a Bíblia, que ele tinha essa idade, 38 anos. Jesus então, vendo esse homem sofrendo desde a sua infância, com essa paralisia em seu corpo, Jesus chega para o paralítico e pergunta assim: você quer ser curado? O paralítico então, ele olha para Jesus
responde: Senhor, não tem ninguém que me ajude. Todas as vezes que o anjo vem e que agita as águas, todas as vezes que eu tento me arrastar para pular no tanque, chega alguém na minha frente e pula na minha frente, entra no tanque e ele ali então ele sai curado e eu continuo com as minhas enfermidades, eu continuo com a minha paralisia no meu corpo. Aí Jesus então preste a ajudar este homem. Jesus olha para esse homem e fala assim: levanta-te, toma tua cama e anda. E aquele paralítico imediatamente ele ficou são, curado, sarado daquela paralisia que o atormentava. Então Jesus ele tinha o prazer de ajudar as pessoas que estavam enfermas, paralíticas, coxas, cegas, mancas, muitas vezes não ouviam, surdas. Então Jesus ele tinha o prazer de ajudar essas pessoas. Uma outra vez diz que Jesus estava saindo de uma cidade chamada Jericó e de repente ele ouve um cego conhecido como Bartimeu, e esse cego então ele começa a gritar, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitas pessoas que estavam ali ao lado de Jesus e ao lado do cego, muitas vezes queriam que o cego se calasse, para que Jesus não ajudasse aquele cego. Porque na nossa vida também é assim, muitas vezes nós clamamos a Deus, buscamos a Deus, e muitas pessoas às vezes falam assim: para de orar, para de buscar, para de clamar. Esse Deus que você tanto reclama, tanto busca, Ele não pode te ajudar, Ele não vai fazer nada por você, Ele não vai mudar a tua situação. Mas o cego diz que quanto mais ele ouvia as pessoas tentando impedir ele de gritar, impedir ele de clamar, ele gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aí Jesus então ele para no meio do caminho. Eu costumo dizer que quando Jesus para atender ao chamado, à oração de alguém, não há ninguém que possa impedir o trabalhar de Jesus. Quando ele para atender, o milagre chega. Quando ele para atender, a bênção é alcançada. Então, se você muitas vezes tem orado, tem clamado, tem buscado, não pare de orar, não pare de clamar, mas continue buscando e clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus então ele para no meio do caminho, ou seja, é o mesmo que Jesus chega e fala assim para o cego. Primeiro ele manda chama eu até aqui. Chamaram o cego chega até Jesus, e Jesus era mesmo que estivesse falando assim: o que eu posso fazer por você? Como é que eu posso te ajudar? O que queres que eu te faça? O cego então responde para Jesus: Mestre, eu quero ter vista, eu quero ver novamente. E Jesus então olha para aquele cego Bartimeu e fala para ele assim: vai, porque a tua fé te salvou. Ou seja, vai, porque a tua insistência, a tua perseverança, o teu clamor chegou até mim. Outro ponto que Jesus ele foi bem sucedido é que Jesus ele foi uma pessoa obediente. Quando Jesus ele começou o seu ministério, ele foi convidado para uma festa de casamento. E nessa festa de casamento, de repente, acaba aquilo que simbolizava a alegria da festa. No meio desse casamento acaba então o vinho. A sua mãe Maria, mãe terrena, chega aqui para Jesus e fala assim: olha, eles não têm vinho. Ou seja, a alegria deles está acabando. A alegria deles vai acabar.
Jesus então chega para essa mãe e fala assim: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Ou seja, Jesus fala assim: mulher, o que eu posso fazer? Não é ainda a minha hora de fazer os milagres. Mas a sua mãe chega para os seus serventes da festa, para as pessoas que estavam servindo a festa. Ela aponta para Jesus e fala assim: ó, faça tudo aquilo que eles mandaram. Jesus está obediente ao que a sua mãe falou, porque não era ainda tempo de Jesus fazer seus milagres, mas ele, em obediência à ordem de sua mãe, ele pede então para o servente encher as talhas de água, e ele transforma a água em vinho. Tem pessoas que querem ser bem-sucedidas, mas não querem ser obedientes, não querem obedecer. É filhos que não obedecem aos pais, é pessoas que não obedecem às leis, são pessoas que não obedecem às autoridades, são pessoas que não obedecem aos seus líderes, são pessoas que não obedecem a Deus. Como nós queremos sermos bem-sucedidos se nós não obedecemos, se nós não obedecemos aquilo que tem que ser obedecido? São maridos que não respeitam esposas, são esposas que não respeitam o marido. Como é que nós queremos termos uma vida bem-sucedida se um não respeita o outro? Se um não respeita o limite do outro? Para sermos bem-sucedidos, nós temos que obedecermos às autoridades. Para sermos bem-sucedidos, nós temos que obedecermos às ordens que nos são dadas. Outro ponto que Jesus foi bem-sucedido é que Jesus ele foi um homem de oração, um homem que buscava Deus. Jesus ele orou no momento do seu batismo. Lembra de orar para começar o seu ministério? Jesus ele, quando estava sendo batizado, ele olha para o céu, e ali ele ora, olhando para os céus, e diz assim que os céus se abriram. Jesus ele orava pelas manhãs. Diz a palavra do Senhor no Evangelho, ao qual escreveu Marcos, no capítulo número 1, versículo 35, que Jesus ele se levantava de manhã, muito cedo, e ele saía para um lugar deserto, e ali ele orava a Deus, ali ele buscava Deus, ou seja, ali ele tinha uma comunhão com Deus, ali ele separava um lugar deserto para orar para Deus, buscar a Deus, para ter comunhão com Deus. Ou seja, Jesus ele separava as manhãs ali para fortalecer o seu espírito em Deus, para fortalecer o seu corpo, para fortalecer a sua vida em oração. Jesus também orava também pela noite. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 12, diz que Jesus ele subiu ao monte para orar, e diz que ele passou a noite todinha orando para escolher os seus discípulos, para escolher aquelas pessoas que iriam andar com ele na caminhada. Ou seja, antes de Jesus tomar qualquer decisão, ele orava a Deus antes de decidir as coisas. Jesus também orava pela alimentação. Tem gente que quando vai almoçar não ora pelo alimento. Tem gente que quando chega, compra em casa, não ora pelos alimentos que chegaram. Uma certa vez trouxeram para Jesus estava fazendo um sermão, e ali tinha vários homens, várias mulheres, várias crianças, tudo ali, pessoas com fome, necessitadas de alimentos. Chega ali um de seus discípulos, chamado André, traz ali para Jesus 5 pães e 2 peixes. E André chega e fala para Jesus: o que é 5 pães e 2 peixes?
para essa grande multidão. Ou seja, se nós perguntar para as pessoas quem quer comer, vai dar briga. Como que uma multidão dessa irá dividir 5 pães e 2 peixes? Jesus então ele pega os alimentos, 5 pães, 2 peixes, ele levanta aos céus e ali ora por aquele alimento. E aquele alimento ali se multiplica e alimenta toda aquela multidão, e ainda sobra 12 cestos de pães. Ou seja, o que Jesus queria ensinar para os seus discípulos era que um pouco em nossas mãos pode se tornar muito nas mãos de Deus. Quando nós oramos para os nossos alimentos, quando nós oramos pelos alimentos que chegam em nossa casa, o alimento rende, as coisas se multiplicam. Então, quando você receber algo, ore por aquilo que você recebeu, ore por aquilo que você ganhou, para que as bênçãos do Senhor sejam multiplicadas na sua vida, para que as bênçãos do Senhor sejam multiplicadas no seu lar. E Jesus ele não orava somente por ele, ele orava também para os seus discípulos. Ele também orou por nós. No Evangelho após escreveu João, capítulo número 17, versículo 20, Jesus disse assim em oração: Pai, eu não rogo somente por eles, pelos discípulos que estão aqui, pelos discípulos pelo qual anda comigo, mas eu oro por aqueles que hão de crer em mim. Tem alguém que crê aqui em Jesus? Então Jesus orou também por mim e por você. E ele não só orou por ele, mas ele também orou pelos discípulos. Ele também ensinou também nós a orarmos a ele, a orarmos ao Pai, a buscarmos a ele em oração. Na oração do Pai Nosso, ele diz assim: olha, vocês quando forem orarem, vocês olhem assim: ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, todos nós conhecemos a oração que Jesus nos ensinou. Então Jesus ele era um homem de oração, ele era um homem que buscava Deus, ele era um homem que apresentava tudo na presença de Deus, mesmo ele sendo Deus. Mas ele, como homem aqui na terra, ele apresentava tudo a Deus, ele buscava a Deus, ele tinha comunhão com Deus, ele buscava a sabedoria em Deus, ele buscava a inteligência em Deus. Por isso que ele era uma pessoa bem sucedida na sua vida. Jesus, antes de entregar a sua vida na cruz do Calvário pelos nossos pecados, pela nossa iniquidade, Jesus ele estava aflito, Jesus estava angustiado, Jesus estava agoniado. Diz a história assim que Jesus, antes de ir para a cruz, ele suava gotas de sangue. Imagina a aflição de um homem, imagina a aflição de uma pessoa, sabendo que vai morrer, sabendo que vai ser sofrida a sua morte, que vai ser furada, traspassada, por uma culpa que não é dele, mas por uma culpa que era nossa, que era minha, que era sua. Imagine a aflição, imagine a agonia, imagine o sofrimento deste homem. Mas ele orava intensamente a Deus, ele buscava a Deus, ele falava: Pai, eu sei que o Senhor pode me livrar dessa aflição, eu sei que o Senhor pode me livrar dessa dor, eu sei que o Senhor pode me livrar dessa cruz, mas todavia não seja a minha vontade, mas que a sua vontade seja feita. Ou seja, quando Jesus estava aflito e agoniado ou angustiado por alguma coisa, ele já chegava até Deus em oração, ele buscava a presença de Deus. Irmãos, não dá para o cristão viver sem oração. Não dá para nós vivermos uma vida sem oração. Eu costumo dizer sempre aqui que a oração é a chave que abre as portas que se encontram fechadas na minha vida e na sua vida.
Nós costumamos ouvirmos aqui que a oração ela é a chave para a nossa vida. E nós observamos aqui que Jesus, por tudo ele orava. Jesus, por tudo ele buscava a Deus. E se nós olharmos pelos olhos humanos, Jesus não precisava orar, porque ele era Deus. Jesus não precisava buscar a Deus, por quê? Porque ele era o próprio Deus. Jesus não precisava ser obediente, porque ele é a autoridade máxima. Ele é o dono do ouro, dono da prata, dono do mundo, dono de todas as coisas. Só que Jesus nos mostra que para o homem ou para a mulher ser bem sucedido, ele precisa seguir os princípios bíblicos. Nós precisamos aprendermos aquilo que a palavra nos ensina. E não só aprendermos, mas vivermos aquilo que ela nos ensina. A palavra do Senhor diz assim que nós devemos ser os cumpridores da palavra. Sermos obedientes à palavra. Jesus foi bem sucedido porque ele não cedeu às tentações. Na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15, diz assim que em tudo Jesus ele foi tentado, mas ele permaneceu sem pecado porque ele não cedeu às tentações. É possível viver nessa terra sem ceder às tentações. Jesus nos ensinou isso. Jesus nos mostrou isso. Mas Jesus era Deus, mas Jesus também era homem. Jesus também viveu aqui. Jesus também foi tentado. Jesus foi bem sucedido porque ele não retrocedeu da sua missão. Ou seja, ele recebeu uma ordem do Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós. Para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra eternamente, mas que tenha a vida eterna. Então ele recebeu uma missão de morrer pela humanidade, de morrer pelo pecado da humanidade, para salvar a humanidade. A palavra do Senhor diz assim que o Senhor ele não tem prazer na vida daqueles que retrocedem, ou seja, daqueles que desistem da sua caminhada, daqueles que desistem da sua missão. Jesus foi bem sucedido porque ele veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Jesus veio para salvar aqueles que nele creem. Ele veio para salvar e para nos libertar daquilo que nos prende. Irmãos, Jesus foi bem sucedido porque ele veio para nos mostrar que existe um verdadeiro caminho, que existe uma verdadeira solução para a minha vida e para a sua vida. Jesus veio nos mostrar que através da palavra do Senhor é possível o homem e a mulher ser bem-sucedidos. A maioria dos seus discípulos, a maioria dos seus profetas foi bem-sucedido porque obedeceram a palavra de Deus, porque seguiram as ordens do Pai. E se eu e você, se nós queremos sermos pessoas bem-sucedidas, nós devemos cumprir aquilo que Deus nos orienta. Devemos cumprirmos aquilo que Deus tem falado ao meu e ao seu coração. Devemos vivermos a palavra do Senhor em nossa vida, para nós sermos bem-sucedidos. A palavra do Senhor diz ali para Josué, capítulo 1, versículo 9: não te mandei eu, Josué? Esforça-te, tem de bom ânimo, não pasme, ou seja, não fique com medo, nem te espantes, porque o Senhor é Deus, é contigo por onde quer que andares. Ou seja, por onde quer que você andar, por onde quer que nós andarmos, se andarmos com Deus, seremos bem-sucedidos. Se cumprirmos as promessas de Deus, se cumprirmos as vontades e ordenanças de Deus, nós viveremos as promessas de Deus sobre nós. Irmãos, nós seremos bem-sucedidos se nós seguirmos a sua palavra, vivermos a sua palavra. É como se fosse nós em uma empresa. Quando nós iremos entrarmos numa empresa para trabalhar,
Ali o chefe fala para mim, fala para você, fala para as pessoas que irão empregar: olha, aqui na empresa é assim, assim, assim. Se você cumprir todas as regras, você vai ganhar o ticket, você vai ganhar a cesta, você vai ganhar o salário, você vai ganhar o plano de saúde, você vai ganhar todas essas coisas. Agora, se você começar a faltar na empresa, você vai perder o ticket. Se você faltar 2 ou 3 vezes, você vai perder a cesta. Ou seja, se você fizer tudo aquilo que nós combinarmos, você vai ganhar tudo aquilo que eu combinei com você. Agora, se você começar a faltar, se você começar a desejar, você vai ter uma punição. Você vai ficar sem a sua cesta, sem o seu ticket. Você vai perder o dia. Quando você for sair de férias lá na frente, vai ser descontado de novo. Ou seja, se você cumprir as regras, você vai receber as coisas completas. Agora, se você infringir as regras, você terá uma punição. A nossa vida com Deus é a mesma coisa. Para nós sermos bem-sucedidos, nós temos que cumprirmos as regras dadas por Deus. Agora, se nós infringirmos as regras, nós seremos punidos. Seremos punidos muitas vezes por desobediência a Deus. Seremos punidos por não obedecermos a Deus. Seremos punidos muitas vezes por não andarmos no caminho de Deus. Aquele que diz que está dele deve andar como ele andou. Jesus só foi bem sucedido aqui na terra como homem e não como Deus, mas como homem, porque ele tinha uma vida com Deus, porque ele respeitava os princípios de Deus, porque ele respeitava as regras de Deus, porque ele se compadecia do próximo, porque ele ajudava o próximo, ele fazia tudo aquilo que era do agrado de Deus. Ele tinha uma vida de oração. Ele orava por ele e também orava também por aqueles que perseguiam, orava também pelos seus inimigos, orava também quando estava aflito, orava também quando ele estava agoniado, orava também quando alguma coisa o perturbava. Então ele tinha uma vida com Deus, ele buscava Deus, ele perseverava em Deus. Quer ser bem-sucedido? Nós devemos andar na dor. Procura entender um pouco mais a respeito da vida de Cristo. Procura entender um pouco mais de quem era Cristo, como ele vencia os seus desafios. E comece então a vencer os seus desafios para ser bem-sucedido no Senhor. Jesus foi bem-sucedido porque ele não cedeu às tentações. Jesus foi bem-sucedido porque ele não se sentava nas rodas dos escarnecedores. Ele não fazia aquilo que os outros faziam. Se todo mundo está fazendo errado, se nós fazermos errado também vai dar certo? Não. Então Jesus não fazia aquilo que desagradava a Deus. Por isso que ele era bem sucedido. Por isso que ele tinha sucesso em sua caminhada. E também Jesus ele fez o quê? Ele falou assim: aqueles que creem em mim vai fazer coisas maiores do que eu fiz. Ou seja, se eu e você cremos no Senhor, nós também seremos bem-sucedidos. Se nós seguirmos os passos de Jesus, nós também seremos bem-sucedidos. E Jesus ele falou assim para uma coisa bem interessante para mim e para você: olha, eis que eu vos dou um poder também para curar os enfermos. Eis que eu vos dou um poder também para expulsar os demônios. Eis que eu também vos dou um poder, ou seja, para serem bem-sucedidos também na sua caminhada. Então Jesus ele nos deu esta autoridade para nós sermos bem-sucedidos nele. Quer ser bem-sucedido? Vamos andar como Cristo andou, e nós testemunharemos das bênçãos do Senhor sobre a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Que essa palavra deve ficar ao meu e ao seu coração,
que eu e você venhamos refletir para sermos pessoas bem-sucedidas e pessoas que agradam o coração do nosso Deus. Amém?